O mercado rural em 2026 está entrando em uma nova fase. Depois de anos de forte valorização das terras, muita especulação e grandes negociações no campo, o comprador rural está mais atento, mais seletivo e muito mais estratégico. Hoje, não basta uma propriedade ter muitos alqueires. O que realmente define valor é o conjunto: localização, acesso, água, solo, documentação, estrutura, logística e potencial produtivo. A grande pergunta para 2026 é: as terras vão continuar subindo? Os preços vão cair? Ou o mercado vai separar as boas oportunidades dos imóveis que estão acima da realidade? É sobre isso que vamos falar agora. O agro brasileiro continua sendo um dos setores mais fortes da economia. Mesmo em um cenário de juros altos, custos elevados e oscilação nos preços das commodities, o Brasil segue com grande capacidade produtiva. A Conab projeta para a safra 2025/2026 uma produção de grãos, que pode chegar a 356,3 milhões de toneladas. Um volume que, se confirmado, representa novo recorde nacional. A soja segue como grande protagonista, com produção estimada em 179,2 milhões de toneladas, enquanto o milho também permanece em patamar elevado, com estimativa de 139,6 milhões de toneladas. Isso mostra uma coisa importante: o campo continua produzindo muito. Mas produzir muito não significa que todo mundo está ganhando mais. A CNA projeta que o valor bruto da produção agropecuária em 2026 deve chegar a 1,39 trilhão de reais. Porém, com queda de 4,8% em relação a 2025, reflexo principalmente da redução dos preços reais e de variações na produção. Ou seja, o agro segue forte, mas o mercado está mais técnico. O comprador de fazenda em 2026 não está comprando apenas emoção. Ele está comprando cálculo. Antes, muitas negociações aconteciam com base em expectativa. Essa região vai valorizar, essa terra vai subir, essa área vai virar lavoura, essa estrada pode melhorar. Agora o comprador quer prova. Ele quer saber: qual é a distância do asfalto? A estrada é boa o ano todo? Tem água? Tem nascente, rio, represa ou poço? A documentação está organizada? Tem CAR, matrícula, georreferenciamento. A terra é mecanizável. É mais indicada para pecuária, agricultura, reflorestamento ou lazer? Qual é o potencial real de renda da propriedade? Essa mudança é muito importante, porque em 2026, fazenda boa continua sendo disputada. Mas fazenda com problema de acesso, documentação confusa, preço fora da realidade ou pouca aptidão produtiva tende a enfrentar mais resistência. O mercado não acabou. Ele ficou mais exigente. Uma das maiores dúvidas do mercado é: o preço das terras rurais vai cair em 2026? A resposta mais honesta é: depende. Não existe um único mercado de terras no Brasil. Existe o mercado da terra agrícola de alta produtividade. Existe o mercado da pecuária. Existe o mercado de áreas mistas. Existe o mercado de regiões em expansão. Existe o mercado de terras próximas de rodovia, indústria, porto, armazém ou cidades em crescimento. Segundo o Atlas do Mercado de Terras 2025 do INCRA, o valor médio das terras rurais no Brasil foi estimado em R$ 22.951,94 por hectare, com referência em dezembro de 2024. O estudo também aponta a variação média nacional de 28,36% entre 2022 e 2024. Para terras agrícolas, a alta foi de 12%, enquanto as terras de pecuária tiveram valorização de 31,24% no período. Isso mostra que a terra valorizou bastante nos últimos anos. Mas depois de uma alta forte, o mercado tende a ficar mais seletivo. Em algumas regiões, pode haver ajuste de preço. Em outras, propriedades realmente boas podem continuar valorizando. A diferença está na qualidade do ativo. Terra com água, solo, acesso, documentação, estrutura e vocação produtiva continua sendo patrimônio forte. Mas terra supervalorizada, sem estrutura ou com pouca liquidez, pode ter mais dificuldade para vender. A primeira grande tendência para 2026 é a busca por liquidez. Liquidez significa facilidade de vender, arrendar, produzir ou transformar aquela propriedade em negócio. Uma fazenda com boa localização, perto do asfalto, com documentação organizada, pasto formado, água e estrutura básica, tende a ter mais procura. Por quê? Porque ela reduz risco. O comprador não quer apenas comprar terra. Ele quer comprar uma solução. Se é pecuarista, quer colocar gado com menos investimento inicial. Se é agricultor, quer saber se consegue mecanizar, corrigir solo e produzir. Se é investidor, quer entender se aquela área tem saída no futuro.
Se é família, quer saber se pode usar como lazer, moradia ou reserva patrimonial. Então, em 2026, uma fazenda menor, mas bem localizada e funcional, pode ter mais liquidez do que uma fazenda muito grande, distante e cheia de limitações. Outra tendência forte é o interesse por áreas de pecuária e exploração mista. Nos últimos anos, muitas áreas de pecuária valorizaram bastante. O próprio Atlas do INCRA indicou alta de 31,24% para terras de pecuária entre 2022 e 2024. Isso acontece porque a pecuária continua sendo uma porta de entrada importante para muitos compradores. Nem todo comprador quer uma fazenda altamente tecnificada para a agricultura. Muitos procuram área em pasto, com água, divisões, curral, casa de funcionário e possibilidade de melhoria. Uma fazenda de pecuária pode ter valor não apenas pelo que ela é hoje, mas pelo que ela pode se tornar. Com manejo, reforma de pastagem, divisão de piquetes, melhoria de água, cerca e estrutura, uma propriedade pode ganhar capacidade produtiva e aumentar sua atratividade. E em algumas regiões, áreas de pecuária com boa topografia ainda podem despertar interesse para integração lavoura-pecuária, arrendamento ou uso misto. Por isso, o comprador olha para o presente, mas também para o potencial. Banco, produtor conversando, documentos, máquinas agrícolas, trator. Um ponto que pesa muito em 2026 é o crédito. O Ministério da Agricultura informou que o crédito rural empresarial, contratado entre julho de 2025 e março de 2026, chegou a 404 bilhões de reais, alta de 10% sobre o mesmo período da safra anterior. Isso mostra que existe dinheiro circulando no agro. Mas o custo desse dinheiro ainda pesa. Em março de 2026, o Banco Central iniciou um ciclo de queda da Selic, reduzindo a taxa para 14,75%, depois de mantê-la em 15% por 5 reuniões. Mesmo assim, os juros reais do Brasil permaneceram entre os mais altos das grandes economias. Na prática, isso faz o comprador pensar mais. Quem compra à vista tem poder de negociação. Quem depende de financiamento calcula mais. Quem quer investir compara a terra com outras opções de investimento. Por isso, o vendedor que coloca o preço muito acima da realidade pode ficar parado. E o comprador que sabe analisar pode encontrar boas oportunidades em propriedades com margem de negociação. Especulação. Cuidado com promessa exagerada. Imagem sugerida, mapa, marcação de propriedade, estrada, cidade crescendo. Agora, vamos falar de especulação. Toda a região rural tem histórias de valorização. Vai passar uma estrada aqui, vai sair uma obra ali, vai chegar uma indústria, vai duplicar a rodovia, vai virar área de expansão, vai chegar comprador grande. Essas informações podem sim influenciar o preço de uma propriedade. Mas é preciso separar oportunidade de promessa vazia. Em 2026, o comprador inteligente não compra apenas o boato. Ele analisa documento, localização, obra real, zoneamento, acesso, demanda da região e histórico de valorização. Uma fazenda próxima de uma rodovia importante, de uma duplicação, de um polo produtivo ou de uma cidade em crescimento pode ter potencial. Mas potencial precisa ser explicado com clareza. Não é dizer, vai valorizar. É mostrar por que pode valorizar. Distância, acesso, demanda, uso possível, produção, logística, perfil de comprador. Essa é a diferença entre vender com argumento e vender com achismo. Oportunidade para quem quer vender. Imagem sugerida. Corretor filmando fazenda, drone, fotos profissionais, placa de venda. Para quem tem uma fazenda e pensa em vender em 2026, o momento exige posicionamento. Não basta anunciar de qualquer jeito. O comprador de alto valor quer informação, quer vídeo, quer imagem aérea, quer descrição técnica, quer metragem correta, quer localização bem apresentada. Quer saber o tipo de solo, água, estrutura, documentação, acesso e potencial de uso. Uma fazenda mal apresentada pode parecer menos valiosa do que realmente é. E uma fazenda bem posicionada pode atrair compradores mais qualificados. Por isso, o trabalho de venda rural precisa unir 3 coisas: conhecimento de mercado, apresentação profissional e uma rede de compradores certos. Porque fazenda não se vende apenas postando foto. Fazenda se vende construindo percepção de valor. 9h20 a 10 horas, CTA final para atrair clientes. Imagem sugerida, logo Terras Paraná, cenas das melhores fazendas, contato dos corretores, WhatsApp. Se você está procurando uma fazenda para comprar, investir, produzir ou formar patrimônio, fale com a nossa equipe. Nós analisamos oportunidades rurais com visão estratégica, considerando localização, acesso, água, solo, documentação, estrutura e potencial de valorização. E se você tem uma propriedade rural e deseja vender com uma apresentação mais profissional,
também podemos te ajudar. A Terras Paraná trabalha para conectar boas propriedades aos compradores certos. Do pequeno ao grande investidor, da pecuária à agricultura, do lazer ao patrimônio, da oportunidade ao negócio fechado. Entre em contato com nossos corretores e descubra como comprar ou vender sua fazenda com mais segurança, estratégia e valorização. Terras Paraná. Negócios rurais com visão de futuro.